Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é o reverendo Marcelo Lemos e hoje eu trago para vocês um tema muito importante que é a respeito da validade do batismo. Afinal de contas, o que torna o batismo válido? Como é que eu sei que uma pessoa foi batizada e esse batismo foi válido ou não? Será que eu preciso, quando alguém chega na minha congregação, necessariamente batizar essa pessoa se ela já recebeu algum batismo? Esse algum batismo precisa ser avaliado devidamente para que a gente não cometa algum erro, ou de não batizar quem precisa ser batizado, ou até de estar, na verdade, rebatizando quem já estava batizado. Que, aliás, uma das heresias históricas que a igreja condenou foi justamente o do rebatismo, que é considerada heresia donatista. Nós precisamos, naquilo que tiver ao nosso alcance, evitar a todo custo batizar quem já foi batizado. E eu quero começar primeiro lendo com vocês alguns textos das Escrituras que são muito importantes sobre o batismo e que demonstram a importância do batismo. Eu não vou discutir aqui a teologia batismal em si, né, sobre a importância e o valor do batismo para a igreja. Nesse vídeo eu vou falar sobre a validade do batismo, tá? Mas eu preciso e eu quero começar lendo alguns textos com vocês que já demonstram por si só a grande importância do batismo. O primeiro texto é o de Marcos, capítulo 16, que você conhece bem, a partir do versículo 15, onde Jesus diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E um outro texto muito importante também para a nossa leitura inicial está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18. Lembrando que esses textos Jesus está falando após a sua ressurreição. São parte ali dos últimos mandamentos, das últimas orientações que o Senhor Jesus Cristo apresenta aos seus discípulos. Em Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Observe que aqui Jesus está dando o fundamento do seu mandamento, da sua ordem. Por que ele está dando essa ordem? Qual é a base? Qual é a autoridade? E aí ele diz: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, por isso, por causa disso, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Bom, é claro que a gente poderia também falar a respeito da importância, a natureza do batismo em si. Mas, como eu disse, não é o objetivo, pelo menos não nesse vídeo. Aqui, a nossa proposta é falar sobre a validade do batismo. É aquela questão que eu coloquei na introdução para os irmãos. Como eu sei que o batismo de uma pessoa foi válido ou não? Pois bem, quando nós consideramos a validade do batismo, é muito importante entender que existem três coisas fundamentais para que um batismo seja válido. Essas três coisas são a matéria, anota aí, tá? O batismo, para ser válido, ele precisa estar correto quanto à sua matéria. A matéria do batismo precisa ser válida. Outra coisa que o batismo precisa é ter a forma adequada. Então, matéria adequada e forma adequada. E a outra coisa que o batismo precisa ter é a intenção adequada, a intenção correta. Se o batismo de uma pessoa falhar em um desses três elementos, o batismo dessa pessoa, a princípio, é inválido. É claro que aqui eu quero fazer uma observação, eu estou fazendo uma exposição teológica do assunto.
Se você enfrenta enfrenta uma situação semelhante a alguma coisa que eu vou falar aqui, o correto não é você se escabelar, ficar doido, ou até me xingar, enfim. Não. A postura mais adequada é você procurar o seu pastor, a sua congregação, e ver a orientação que é dada na sua congregação. Aqui, o que eu vou expor é o entendimento teológico histórico da igreja, que é inclusive o entendimento histórico da própria igreja evangélica que surge a partir da reforma protestante. Depois, há alguns desdobramentos, algumas polêmicas, alguns debates sobre alguns pontos do que eu vou falar, mas a essência é esta, tá bom? Então, se você ouvir eu falar alguma coisa e achar que você se enquadra em alguma coisa e isso te preocupa, procure um aconselhamento pastoral, procure a sua igreja, que eu não tenho o objetivo de passar por cima da sua igreja não, tá bom? Mas vamos lá, o que torna o batismo válido? Matéria, forma e intenção. A matéria, a forma e a intenção do batismo precisam ser válidas, precisam ser adequadas para que o batismo de uma pessoa seja válido, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente diz que a matéria do batismo precisa ser válida, a matéria do batismo precisa ser adequada, do que nós estamos falando? Nós estamos falando daquilo que é usado, do elemento que é utilizado para realizar o batismo, que no caso é a água. Qual é a matéria do batismo? É a água. Para batizar alguém precisa do quê? De água. Então, o que é água? Água de um rio, água de uma piscina, água do mar. É água? É água. Ah, mas a água do mar tem mais sal, mas é água. Qualquer pessoa em qualquer cultura identifica aquele elemento como água. A água de uma cisterna é água? É água. A água de uma bacia, de uma piscina, de um açude é água? É água. Então, essa é a matéria do batismo. O batismo ele precisa ser feito em água. É batismo em água, é batismo nas águas. Então, não tem água em tal lugar. Num deserto terrível não tem água. Então, como é que você batiza se não tem água? Não tenho água, mas eu tenho um bule de café. Posso batizar a pessoa com café? Porque no café tem água. Posso? Não. Porque quando você faz o café, aquilo ali já não é água, é café. Ah, não tem água em lugar nenhum, mas eu tenho 1 litro de Coca-Cola. Posso batizar? Já que na Coca-Cola, um dos componentes da Coca-Cola é água. Não. A água é um dos componentes da Coca-Cola, mas aquilo ali é Coca-Cola ou é qualquer outro refrigerante ou qualquer outro líquido. Precisa ser água, precisa ser identificado como água. Alguém já me perguntou assim, eu não tenho água, mas tenho saliva. Saliva é água. Posso? Não pode. Porque a saliva não é água. Se você cuspir no chão, ninguém vai falar que aquilo é água. Aquilo é cuspe. Então, não pode. Não é água. Saliva não é água. É composta por água, mas não é água. Então, a matéria correta do batismo é a água. Não pode substituir por nada. A mesma coisa vale para a Santa Ceia, para a Eucaristia, para a Ceia do Senhor, para a mesa da comunhão, como cada irmão preferir chamar. Ah, eu posso substituir o pão por biscoito de polvilho? Não pode. Ah, posso substituir por um bolinho de tapioca? Não pode. Posso substituir por um inhame, uma mandioca, porque o índio come mandioca no seu dia a dia e é o pão do dia a dia do índio a mandioca? Não pode. Não pode. A matéria tem que ser a matéria especificada. Ah, mas é pão de centeio, é pão com glúten, sem glúten, é pão de forma, é pão... Não importa, é pão. Você precisa olhar e saber que é pão. Da mesma forma, a água. Você precisa identificar aquele elemento como sendo água. Se você pega a água do mar e derrama no chão e fala, o que é aquilo ali? É água. É água. Precisa ser água, efetivamente água. É claro que eu estou simplificando, né? Às vezes você pode derramar álcool ali e a pessoa olhar e pensar que é álcool. Isso se ela não viu você derramando, tá? Mas a ideia básica é isso. Precisa ser água. Não é só que tenha água e que seja líquido, não.
precisa efetivamente ter água. Uma questão que se apresenta quanto a isso é a quantidade de água. Por quê? Nas igrejas evangélicas aqui no Brasil, veja, aqui no Brasil, em sua maioria o batismo é feito por imersão. E existe todo um simbolismo e aquela ideia de que o batismo em si é imersão. Você é mergulhado, né? O batismo como até um sinônimo de mergulho. Você é mergulhado na água. Outras igrejas podem batizar por aspersão ou até por efusão, né? Então, aspersão e efusão é quase a mesma coisa, né? Tirando que um derrama água, o outro só asperge, né? Por aspersão só asperge um pouco de água. E aí vem um certo debate, tá? Qual a quantidade correta de água? Eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Hoje, eu, por exemplo, sou membro de uma igreja pentecostal e nós batizamos por imersão. Existe todo um simbolismo que é maravilhoso. Mas isso não nos dá direito, minha opinião pessoal, tá? Não nos dá direito de invalidar o batismo de outra pessoa que foi feito com menos água, porque foi por aspersão ou por imersão. Eu, pessoalmente, inclusive, já batizei pessoas que não foi por imersão. Já batizei pessoas, por exemplo, por efusão, que é derramar, né, um pouquinho de água na cabeça da pessoa. Não existe na Bíblia nenhuma orientação específica, dogmática, dizendo que precisa ter uma quantidade X ou Y de água. Não existe. Existe, aliás, alguns indícios que demonstram que algumas pessoas não foram batizadas por imersão pela impossibilidade naquele contexto de ter essa quantidade toda de água. Mas, na minha opinião, esse é um tema secundário, não é um tema que a gente deva debater a ponto de tornar inválida a cerimônia de batismo de alguém. Claro que, para nós, se é por imersão, vamos defender a imersão, vamos praticar a imersão e vamos zelar por esse costume, por esse entendimento teológico. Mas eu não vejo motivo para invalidar a outra pessoa que pensa diferente da sua comunidade e batiza por efusão ou batiza por aspersão. O importante é que esse batismo ele tenha sido feito em água. Precisa ter sido feito em água. Então, se o batismo foi feito com água, esse batismo ele já possui uma característica válida, que é a matéria correta, que é o batismo feito com esse elemento, com essa matéria que é a água. Como é que a gente sabe que o batismo é feito em água? Primeiro, pela própria palavra batismo, que significa lavagem, né? É uma purificação. Para algumas pessoas até significaria imergir na água. Seja como for, fica evidente, até pela própria palavra, mas também pelos contextos históricos que são citados e apresentados no Novo Testamento, que esse batismo sempre envolvia água, ou pelo menos alguma quantidade de água. Então, não tem a menor dúvida quanto a isso. O batismo, para ser válido, precisa ter a matéria correta, e essa matéria é água. Mas isso não é tudo. Existe uma outra característica que torna o batismo válido, que é a forma correta, a forma adequada. Ou algumas pessoas até falam fórmula. Por quê? Porque quando eu falo de forma do batismo, é porque o batismo ele precisa ser um batismo trinitariano. O batismo ele precisa ser feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma correta do batismo, que é a utilização da fórmula batismal. Algumas pessoas falam, tem que falar eu te batizo, eu vos batizo, eu, fulano de tal, batizo fulano de tal. Isso é a gente que vai colocando de acordo com o costume de cada congregação, de cada tradição cristã. Mergulha 3 vezes na água, mergulha 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, não importa. O importante é que a fórmula batismal esteja sendo utilizada. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo ele precisa ser trinitariano. Eu sei que muitas pessoas que me escutam não são trinitarianas, não aceitam a fé histórica da igreja. Eu respeito, como eu respeito a religião de todos os meus amigos e conhecidos, enfim. Mas para nós cristãos históricos, o batismo ele precisa ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O que acontece é que nós recebemos
às vezes em nossas comunidades, em nossas congregações, em nossas paróquias, em nossas missões, pessoas que foram batizados por pastores, por ministérios unicistas, como Voz da Verdade e alguns outros, não importa ficar citando o nome aqui. E nessas igrejas a pessoa é batizada apenas em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. E usa-se o argumento de que no livro de Atos muitas pessoas foram batizadas e menciona-se como se fosse uma fórmula, eu te batizo em nome de Jesus. Mas na verdade, o que o livro de Atos está enfatizando é que o batismo ele é feito sob a autoridade do nome de Jesus. E de fato, tudo que nós fazemos na igreja é em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Mas quando você ora em nome de Jesus, você não deixa de saber que a sua oração é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes nós até concluímos a nossa oração dizendo: ó Pai, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Os cristãos, por exemplo, que têm o costume de fazer o sinal da cruz, por exemplo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for ortodoxo, né, com a mão esquerda. Os pentecostais não têm esse costume, mas muitos cristãos possuem. Isso é uma oração. Quando você faz uma oração, essa oração é em nome de quem? É em nome de Jesus. Mas isso não impede de você saber que, na verdade, toda a Trindade está envolvida ali. Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é em nome de Jesus. Por quê? Porque tudo está sob a autoridade de Jesus. Mas isso não invalida a forma. Por exemplo, a bênção apostólica que a gente dá no final do culto. O culto é em nome de quem? É de Jesus. Tudo que a igreja faz é em nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas qual é a bênção apostólica que as nossas igrejas, principalmente se você é pentecostal, qual é a bênção apostólica que o pastor, o ministro vai fazer no final do culto? Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso? A graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, enfim, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes ali, apesar de que tudo esteja sendo feito sob essa autoridade, que é a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que é o que ele diz lá em Mateus 28. Toda autoridade, todo poder me foi dado. Então, por isso, ide batizar, ide fazer discípulos. Então, realmente, nós somos todos batizados no nome de Jesus, sob a autoridade do nome de Jesus. Mas a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque toda a vida da igreja é trinitariana. Do início ao fim, a vida da igreja é trinitariana. Então, se você foi batizado e no seu batismo não se utilizou a fórmula batismal, para nós, cristãos históricos, o seu batismo tem um porém. Ele tem um elemento aqui de invalidade. Se eu sou o seu pastor, eu te batizaria. Tá? Não estou dizendo para você sair correndo e procurar um novo batismo, se escabelar, nada disso. Converse com o seu pastor, busque a orientação do seu pastor. Marcelo, se é um caso que chega para mim, eu te batizaria. Não te rebatizaria. Eu não rebatizo ninguém, aliás, tá? Eu te batizaria. Por quê? Porque o seu batismo, que você tem como batismo, infelizmente, digo com sinceridade, tá? Infelizmente, quanto à forma, ele é inválido, e se ele é inválido, ele não aconteceu. Então, não é que eu te rebatizaria. Eu te batizaria porque houve alguma coisa aqui que invalidou o seu batismo. Então, se é comigo, tá? Se você está sendo pastoreada comigo, eu te aconselharia a ser batizado. Mas eu sei que essa é uma situação comum, uma situação melindrosa, e eu recomendo que você procure a orientação do seu pastor. Eu faço essa recomendação aqui porque eu não quero passar por cima de ninguém, tá bom? Porém, deixo bem claro a minha opinião a respeito. Mas existe também um outro elemento que torna o batismo válido ou não, que é a intenção correta. Então acompanhe. O batismo ele precisa ter a matéria correta, a matéria é a água. O batismo precisa ter a forma correta, que é a fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo ele também precisa ter a intenção correta. Ele precisa ter a intenção de fazer, olha que interessante, o batismo, quando eu batizo você, eu preciso ter a intenção de fazer o que a igreja sempre fez. Olha que coisa curiosa isso. E qual que é a importância disso? Porque quando eu te batizo, eu estou na igreja pentecostal. Igreja evangélica pentecostal.
Quando eu te batizo, eu não estou te batizando para que você seja um evangélico pentecostal. Eu estou na igreja presbiteriana, mas quando eu te batizo, eu não estou te batizando para que você seja um presbiteriano, ou um luterano, ou um metodista, ou um deuseamorense, ou um assembleano, ou um iurdiano. Não. Quando eu te batizo, a minha intenção é fazer aquilo que a igreja sempre fez, é que você seja membro do corpo de Cristo, independente da tradição que você segue. Então, quando eu te batizo numa igreja pentecostal, eu não estou te tornando membro da igreja pentecostal em si, ainda que você seja um congregado dela. Eu estou te tornando membro da igreja de Cristo. Seja você assembleano, batista, metodista, episcopal, luterano, não importa. Eu estou te batizando para que você seja meu irmão em Cristo, independente da minha tradição, e até se você tem uma tradição diferente da minha, ou no futuro venha a ter uma tradição diferente da minha. Então, isso é batizar na intenção correta. Não é a intenção de fazer um novo pentecostal, um novo assembleano, não é isso. Qual que é o problema aqui? Muitos grupos religiosos batizam você para que você seja membro daquela religião específica. Isso acontece, por exemplo, com Testemunhas de Jeová. Você é batizado nas Testemunhas de Jeová. Primeiro que o batismo da Testemunha de Jeová ele já é inválido porque ele é só em nome de Jesus, desconsiderando a doutrina da Trindade. Então não é um batismo trinitariano, só por aí ele é inválido. Mas é mais grave ainda, porque quando você se batiza lá, você está se tornando um membro da organização de Jeová. Você está se tornando um membro das Testemunhas de Jeová. Claro, a gente respeita isso, tem todo o direito de acreditar nisso, não é esse o ponto, mas para nós cristãos, esse é outro elemento que invalida. Uma outra problemática, por exemplo, eu já lidei com um rapaz que ele havia sido batizado na igreja adventista. Por maior apreço que eu tenho com o pessoal adventista, existe um problema grave no batismo dele. Por quê? Pelo menos em alguns casos que eu acompanhei, falo de casos que eu acompanhei, quando a pessoa batizou, ela, por exemplo, assinou um termo no seu batismo de que ela estava sendo batizada acreditando naquele profeta deles, naquelas revelações dele, nas doutrinas daquela igreja. Então ela está se comprometendo com uma religião. Isso não pode acontecer. Eu não posso te batizar, eu sou pastor da Igreja Evangélica Pentecostal hoje. Olha, estou te batizando. Aí na hora do batismo eu falo assim, ó, você crê que a Igreja Evangélica é a verdade, não sei o quê, e você vai ser... Não pode fazer isso, porque você não está batizando a pessoa para ser evangélico. Você não está batizando a pessoa para ser pentecostal, para ser batista, para ser metodista. Não. Você está batizando a pessoa para ser seu irmão em Cristo. Mesmo que amanhã ela fale assim, ó, pastor, tchau, viu? Eu estou indo para metodista, estou indo, sei lá, para onde for. Continua sendo seu irmão em Cristo e batizado em Cristo Jesus. É um só batismo, independente da tradição da pessoa. Então, quando a pessoa vai ser batizada, você pode até fazer algumas perguntas. Você crê em Jesus como seu Salvador, renuncia a Satanás. Amém. Isso é a fé da igreja, independe de ser pentecostal. Você não pode chegar para a pessoa, você acredita no dom de línguas, você acredita no dom de não sei... Não pode. Se você acrescentar qualquer elemento desse, aí você não está batizando a pessoa para ser um cristão, para ser um seguidor de Jesus, mas para ser um seguidor seu, ou um seguidor da sua religião, ou um seguidor da sua denominação. Isso não pode acontecer, isso torna o batismo dessa pessoa inválido. Se esse for o seu caso, também eu recomendo que você procure uma orientação pastoral, porque aqui na internet eu estou falando da teoria, né? O pastorado prático é outra coisa, precisa ter um acompanhamento pessoal aí, para que você seja acompanhado. Para os pastores, para os ministros, se você recebe alguém na sua congregação e você tem dúvida se o batismo foi válido ou não, você não precisa fazer aquela prática condenável, tá? Que a igreja historicamente condena, que é o rebatismo, sai rebatizando a pessoa, não. Se você tem alguma dúvida se a pessoa teve um batismo válido ou não, e você não pode comprovar nem uma coisa nem outra, você pode fazer um batismo sob condição. O que é um batismo sob condição?
você vai explicar para a pessoa e pode explicar para a própria comunidade que aquele batismo é como se fosse uma confissão de fé, uma profissão de fé, no qual você não tem certeza se a pessoa já foi batizada, então você batiza ela sob condição. Porque se o seu batismo original foi válido, isso aqui é só uma confissão de fé, uma reconfirmação de fé, digamos assim, uma profissão pública de fé. Mas se não foi válido, eu estou te batizando. Então, você pode ter um rito, digamos assim. As igrejas históricas possuem isso. Católicos têm batismo sob condição. Os anglicanos também possuem, né, os episcopais possuem batismo sob condição. Que é para você não correr o risco de cair na heresia de rebatizar. Que algumas congregações fazem isso. Por exemplo, os próprios adventistas, apesar de que não é assim que saem rebatizando todo mundo, como se diz por aí, mas existe sim a possibilidade de ser rebatizado lá. Algumas pessoas, se eu não me engano, até da congregação, né, podem ser rebatizados. Rebatismo é heresia. Rebatismo é heresia. Se você tem alguma dúvida se o batismo de alguém foi válido ou não, por uma questão de consciência, eu recomendaria, tá? Minha recomendação pessoal, que você siga aquilo que é a prática histórica da igreja, o batismo sob condição. E o batismo sob condição é isso, é uma profissão de fé. Irmão, você veio para cá, agora você vai caminhar com a gente, vai andar conosco, nós acreditamos nisso e nisso. O seu batismo pode ter sido válido e nós não rejeitamos ele. Por via das dúvidas, nós vamos reafirmar sua fé, reafirmar o seu batismo aqui. Se não foi válido, você está batizado agora. Mas se foi válido, isso aqui é só uma reconfirmação da sua fé. Isso é um batismo sob condição. Recomendo você pesquisar a respeito disso e é uma orientação que eu dou para que a gente evite, tá, esse erro que é muito comum em muitas igrejas, que é de ficar rebatizando as pessoas. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões para você a respeito da validade do batismo, que, repetindo, ela depende da matéria correta, da forma correta e da intenção correta, que é fazer aquilo que a igreja sempre fez, e isso já há mais de 2000 anos. Um forte abraço e não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.